Olá, amigos! Não sei por que eu comecei esse vídeo igual ao Galvão Bueno, mas estou aqui de novo no Welter White, eu, Matheus Welter White, olha as conexões, para falar sobre o mais novo filme da Marvel, Homem-Aranha, um novo dia de um novo tempo que começou. Esses novos dias, as alegrias. Pois é, lançou um mais novo filme do Cabeça de Teia, do Miranha, do Spider-Man, o herói, um dos heróis mais famosos de todos os tempos. Sim, será que é o mais famoso? Fica aí a discussão, que eu não quero participar porque eu sou muito parcial, porque eu prefiro Batman, né? Eu gosto de Batman, eu sou DC, galera. Mas vamos comentar esse novo filme, né? Esse novo filme do Homem-Aranha vinha com a grande promessa de agora nós temos o Homem-Aranha fudido, pobre, sem amigos. Pois é, mas será que ele cumpriu? Será que é um novo dia para o personagem? Um novo dia bom? Melhor do que os anteriores? Pois é, para o personagem em si, Peter Parker, não. Agora ele está mais isolado, ele não tem mais os amigos dele, o CPF dele foi apagado de todos os Estados Unidos, então ninguém mais lembra quem é Peter Parker. Mas, enquanto isso, ele definitivamente vive a melhor fase dele como Homem-Aranha, exatamente. Ele está lutando aí o figurante 1, o figurante 2, o figurante 3, muitos figurantes de extrema importância para esse novo filme. Mas será que é um novo dia para o espectador? É um novo dia para os filmes da Marvel? Melhor que os anteriores? Eu diria que não. Não diria que esse filme ele se assemelha aos anteriores da Marvel, tanto do Homem-Aranha quanto aos outros do universo compartilhado da Marvel, porque ele tem uma fotografia melhor, ele tem mais coração, muitas vezes também, parecido com o Guardiões da Galáxia, por exemplo, mas ainda tem aí seus problemas por estar integrando um universo compartilhado, claro. Spoiler, tá? Alerta de spoiler. Quem não assistiu o filme, saia imediatamente desse vídeo, a não ser que queira ficar mesmo e segue a vida aí. Nós temos aí nesse filme a Jean Grey. Sim, a Jean Grey, a ruivinha dos X-Men. Eu também não sei o que ela está fazendo nesse filme aí. Quer dizer, a gente sabe, ela precisa ser introduzida pro novo filme dos Mutantes que vai chegar aí futuramente no MCU. Mas ela tá jogada no filme. E infelizmente o filme tira espaço, tempo de tela do Homem-Aranha, do personagem que dá título ao filme, para dar espaço aí a uma personagem dos X-Men, que até para ser uma coadjuvante do Homem-Aranha é muito grande. Afinal, ela compõe aí o maior time da Marvel. Pois é, os X-Men. Não é os Vingadores, não, pelo amor de Deus. E é nesse terceiro ato, é nesse ato final, que nós temos todo um arco de desenvolvimento para a personagem Jean Grey. A partir, claro, de um plot twist, pois ela não era a verdadeira vilã do filme. Apesar dela ter colocado uma bomba num tanque que ia explodir com um monte de pessoas em volta, apesar dela ter controlado a mente de uma mulher e pulado de um prédio, apesar de ela ter controlado a mente de um cara e ter se jogado na frente de um ônibus, ela não é a pessoa má, ela não é a vilã do filme, ela não é o bad guy, tá? O bad guy é o cara engravatado que fez o quê? Ele sequestrou a irmã da Jean Grey para fazer experimentos, para fazer algumas pesquisas com os poderes mutantes dela. Pois é, essa irmã, inclusive, foi sequestrada, claro, como eu falei, e assassinada. Coisa que a gente descobre junto com a Jean Grey no final do filme. E é a partir daí que a personagem tem um pico de estresse, seus poderes explodem, ela paralisa quase toda, boa parte da cidade de Nova York, com exceção de, claro, o Homem-Aranha, que não sofre com os poderes da Jean Grey. Então o Homem-Aranha vai lá ajudar agora a protagonista do filme dele. E a partir disso nós temos toda uma cena bonitinha com flashback da tia May
ensinando a Jean Grey sobre o que é ser humano, sobre o que é sei lá o quê, e dizendo pra ela basicamente: olha, Jean Grey, eu sei que sua irmã acabou de ser assassinada por esses caras engravatados que torturaram ela muito provavelmente, que fizeram pesquisas com ela, apesar dela ser ali uma jovem adulta, uma recém-saída da adolescência. Mas tudo bem, supere isso, seja legal e é isso, tá? Eu sei que você aí causou muitos problemas na cidade de Nova York, quase matou muitas pessoas, e só não matou por causa das conveniências de roteiro, mas agora tá tudo bem. Esquece isso, sua irmã morreu. Esquece, esquece. E a Jean Grey pensa: nossa, é verdade, hein? É só ser é só esquecer. Ó, nem lembro mais que minha irmã morreu. Nem sou mais a pessoa que até agora estava se rebelando aí contra toda a sociedade, contra todas as corporações. Agora eu sou do bem. Vamos andar de mãos dadas aí, porque é isso, galera! Uhul! Então aí nós temos um filme do Homem-Aranha, mais uma vez, que tira tempo do personagem para desenvolver outro, né? Seja o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, o fulaninho da esquina, sim. Assim como qualquer outro filme do MCU que se propõe a introduzir novos personagens para um futuro. Para o futuro do MCU, para o futuro do Absolute Cinema que a Marvel acha que ela faz. A partir disso, eu posso dizer sim que o filme tem muitos bons momentos mesmo. Nós temos ali boas cenas agora com a personagem profunda MJ. Nós temos boas cenas também com o Ned, que voltou para esse filme. Nós temos boas cenas de ação com o Hulk é top, com o Justiceiro. Muitas cenas legais. Mas esse filme, ele tem um seríssimo problema para mim. O ato final. Todo o terceiro ato. Pois, como eu falei, ele tira espaço dos personagens que estavam compondo o filme, os coadjuvantes, para dar tempo de tela a Jean Grey. Então, ela é a grande protagonista do terceiro ato. É ela que está sendo desenvolvida. Todo o resto é escanteado, não tem mais importância para o filme, porque futuramente teremos um filme do X-Men, dos X-Men. É realmente muito fraco o que fazem com a Jean Grey nesse filme, apesar de sim ser um excelente fancasting, ter a Sadie Sink como Jean Grey, e de sim o visual dela é muito legal, eles fazem jus aos poderes, a como ela é forte, a etc, ela controla mentes, legal. Não precisava estar nesse filme, não gosto do desenvolvimento que dão pra ela nesse filme, e muito provavelmente todo esse desenvolvimento, toda essa base para personagem que colocam nesse filme, que desenvolvem nesse filme, não será utilizada no novo filme dos X-Men. Por quê? Porque é muito difícil trabalhar um luto, principalmente num filme que não é totalmente dessa personagem. Nós temos ela num filme do Homem-Aranha sofrendo sim um luto, não tem espaço para isso, não tem espaço para trabalhar, o filme sabe disso. Futuramente teremos a Jean Grey sendo coadjuvante de um filme dos X-Men, que também não terá espaço para ter seu luto trabalhado. Afinal, terá que dividir tempo de tela com 1 bilhão de outros personagens que talvez sejam mais interessantes. Depende do roteirista. Pois é, eu me estressei bastante assistindo, porque eu estava gostando sim dos 2 primeiros atos. Eu achei inclusive que ali no final do segundo ato o filme já estava se encaminhando para o seu final, já estava quase acabando, mas tinha mais, sei lá, 40 minutos de tempo de tela aí. E eu fui pego de surpresa porque eu não esperava. Então, tudo que foi construído, todo o sentimento que foi construído naqueles 2 primeiros atos, a partir ali do final do segundo ato eu acalmei, esses sentimentos já tinham, ufa, tô tranquilo agora, e ele surge com um novo problema, então eu não fui fisgado por isso, eu realmente acabei ficando de boa e se estendeu demais pra mim, acabou realmente ficando maçante, principalmente com todos esses problemas que eu acabei de citar no vídeo. Eu sei que por enquanto eu só falei dos problemas do terceiro ato, mas isso se justifica por quê? Porque eu gostei muito dos 2 primeiros atos do filme.
Eu acho que ele constrói muito bem a relação do Peter ali com o Justiceiro, com a MJ, agora muito mais madura, muito mais profunda também como personagem. A amizade com o Ned, todas essas relações, essas micro-relações, ou macro-relações que o Peter Parker tem, eu acho que o filme trabalha muito bem com relação ao Homem-Aranha também. O problema é que esse filme apresenta uma galera, muitos personagens novos ou resgatados dos outros filmes, como o Escorpião, e não consegue desenvolver, porque em dado momento, justamente, ele tem que dar tempo de tela a Jean Grey. Então, é um grande problema para mim, sim, todo esse ato final, mas as coisas não desenvolvidas no filme. Como diabos o Peter Parker consegue sustentar um apartamento daquele tamanho em Nova York, um setup daquela imensidão, sem trabalhar, sem estudar? O filme não trabalha a vida pessoal dele, realmente não se dá o trabalho de desenvolver o que o Peter Parker fez nesses 4, 5 anos aí que se passaram desde o último filme. Pra mim isso é um grande furo de roteiro, que o filme ele sabe que ele não quer trabalhar e ele não tá nem aí pra isso. Eu não estou cobrando o filme pra fazer o Peter Parker trabalhar pro Joe's Pizza, pra ser estudante da universidade, pra sei lá o quê. Eu não quero necessariamente que façam o que já foi feito de forma excepcional pelo Sam Raimi aí nos filmes do Homem-Aranha dos anos 2000. Mas sim, eu gostaria que tivesse uma dedicação por parte dos roteiristas de dar um fundamento para todos esses elementos que são apresentados ao personagem Peter Parker, como a casa dele, o setup, a tecnologia, a IA, etc. A partir aí do que eu falei da estrutura da casa do Peter Parker, etc., eu quero ressaltar como o filme tem essa dificuldade em transpor os sentimentos do personagem Peter Parker para o público por meio da fotografia, dos elementos em cena, do design de produção. Imagina o quão legal seria se tivéssemos uma cena onde o Peter Parker está sim no apartamento grande dele, mas vazio, captado por planos mais abertos, mais gerais, que mostram justamente como aquele personagem ele não tem mais algo que preencha a vida dele, a vida pessoal, pelo menos. Justamente esse contraste entre a vida dele como Homem-Aranha e a vida dele como Peter Parker. Um é lotado de fãs, lotado de pessoas, etc., colorido, e o outro é muito mais vazio, é muito mais cinza, porque ele não tem mais aqueles amigos, a namorada, a família que costumavam fazer parte da vida dele. Mas o filme não tem planos inteligentes nesse quesito. Ele não vai saber trabalhar toda essa situação, toda essa solidão que o Peter Parker sente. Tem uma cena muito legal em um filme do Al Pacino dirigido pelo Brian De Palma, chamado O Pagamento Final, do inglês Carlitos Way, onde o personagem do Al Pacino, que é um mafioso que quer largar a máfia após sair da prisão, está ali visualizando a antiga grande paixão da vida dele por um terraço com chuva de longe pela janela. É coisa de stalker, coisa de homem apaixonado. Nesse filme do Homem-Aranha, temos o Homem-Aranha constantemente apresentando uma solidão a partir, né, do stalking pelas redes sociais. Sim, muito comum na nova geração. Eu, como faço parte dela, posso garantir aí pra vocês, ok? Mas o quão legal seria ter um Homem-Aranha num terraço, da mesma forma que o Al Pacino aí no Pagamento Final, vendo a MJ vivendo a vida dela, vendo o Ned vivendo a vida dele, ele na chuva sofrendo. Seria espetacular. Espetacular! Eu sei que eu não posso julgar um filme pelo que ele poderia ter sido, mas sim pelo que ele é. Ok, mas eu só queria realmente citar esses pequenos elementos que eu adoraria que tivessem nesse filme. Bem como um bom uso da inteligência artificial que é apresentada, que é interpretada aí pela Naomi Watts. Fui descobrir isso posteriormente. Grande papel que deram para ela.
Mas como seria interessante se tivéssemos aí o Peter numa casa vazia, com poucos elementos, ok? Justamente com poucas pessoas também. Um Peter solitário, conversando sobre sua vida, sobre seus sentimentos com uma IA. Exatamente como os jovens, pessoas adultas, fazem com o ChatGPT, com o Gemini, etc. Seria muito legal. Você conseguiria dar profundidade para uma inteligência artificial com pequenos, conseguiria dar profundidade ao uso dela, né? Com pequenas coisas. Mas o filme ele não é inteligente nesse quesito. Ele vai preferir fazer coisas muito mais óbvias, etc, ou muito mais covardes, bem como a cena final que eu detestei. Eu estou fazendo esse vídeo porque até agora eu não consegui superar aquela cena final onde, spoiler aí de novo para quem não viu, o Ned cumprimenta o Peter Parker, lulululu, sabe? E ele aparentemente se lembra. Peter! Eu detestei essa cena. Detestei. Fica um sentido duplo, um dúbio aí, de que talvez ele pode ter identificado ele como Homem-Aranha, pois anteriormente a MJ tinha chamado o Homem-Aranha de Peter na frente do Ned. Beleza. Mas a partir ali do toque, dá a entender que sim, Ned lembrou quem é Peter Parker. E que a partir do próximo filme eles voltarão a ser amigos, a serem amigos. Eu acho essa uma decisão horrorosa, porque você apaga aí as consequências de longe de casa, porque as pessoas, né, sabiam que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Apaga as consequências de sem volta para casa, porque agora as pessoas tecnicamente lembram quem é Peter Parker, só que não quem é o Homem-Aranha, e que os dois têm relação nesse caso. Isso que eu quero dizer. E eles voltam a ser amigos aí. E é isso. O filme poderia sim ter trabalhado, como eu falei, o sustento, os estudos do Peter Parker e ao mesmo tempo ter apresentado novos personagens. Poderia ter, ao final do filme, desenvolvido o personagem, fazendo ele ter essa epifania, esse arco de desenvolvimento, onde ele percebe, nossa, estou dedicando muito minha vida ao Homem-Aranha, mas pouco ao Peter Parker. Não estou construindo mais relações, não estou saindo de casa e me divertindo com aquelas pessoas que fazem parte do meu ciclo de convivência ali no meu trabalho, ali na minha universidade. E a partir disso, teríamos novos personagens para os próximos filmes. E não falo nem de interesses amorosos. Falo de simplesmente novos personagens. Eu adoro Ned, mas chega de Ned. Chega de MJ também, sabe? A MJ deu um pé na bunda do Peter Parker nesse filme ainda, graças a Deus. Então, nós temos um feitiço do Doutor Estranho apagado pelo poder da amizade. Um dos personagens mais fortes do MCU é mais fraco que o poder da amizade, que o aperto de mão dos dois aí. Isso pra mim realmente não funciona, eu acho covarde, eu acho ruim. E o filme pra mim foi invalidado. O sentimento que eu tive foi que tudo que eu assisti não valia mais, porque aquela cena final apaga tudo isso, apaga toda a experiência, apaga todo o desenvolvimento pra mim. Porque volta ao que a gente sempre reclamava, que esse Homem-Aranha não sofre as consequências dos seus atos. Porque ele vai fazer um monte de besteira, mas no final do dia ele vai conseguir o que quer. Muito, muito, muito complicado. Eu fico muito triste. Eu fico maluco vendo as pessoas elogiando, cara. Porque eu não consigo. Eu queria ter adorado essa cena final. Eu queria ter adorado o ato final desse filme. Eu queria ter adorado a participação do Jean Grey. Mas não consigo. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu tô me sentindo a exceção. E eu preciso de pessoas que concordem comigo, pelo amor de Deus. Vamos criar aí uma página no Reddit, uma página no Orkut,
pra falar mal desse filme, galera. Por favor. Por isso eu peço encarecidamente que comentem aí. Comenta se você concorda comigo, se você discorda comigo. Se você discorda das minhas polêmicas opiniões. E é isso, vamos andar juntos para o paraíso, entendeu? Eu quero novos amigos, sabe? Quero... Gente, pelo amor de Deus, concordem comigo, galera. É isso, pessoal. Esse é o vídeo mais, talvez, rage bait desse canal. Porque eu tô sem roteiro, eu não tenho nem IA aqui, eu não tenho tecnologia suficiente pra gravar esse vídeo, tá? Cenário improvisado mais uma vez. É câmera, é celular apoiado no computador, apoiado em cima da caixa, é tudo improvisado. Só pra reclamar. Infelizmente. Não esqueça de deixar aí sua curtida, de por favor deixar seu comentário. E nos vemos em breve, por favor, para falar bem de um filme, pelo amor de Deus. Um beijo.